Brasil, vamos falar de mais um campeonato estadual deste Brasil do Brasil, de meu Deus, que a gente vai falar agora do campeonato baiano, porque vou falar para vocês, o sistema de saúde pública não estava pronto para a quantidade de SAMUs na rua em Salvador. O Vitória... O estoque de Tadalafila de Salvador está esgotado em todas as farmácias. Acabou, meu amigo. O time da Furança, o Vitória, ganhou do poderoso, a gente pode chamar hoje de poderoso e rico Bahia City, dentro da Fonte Nova. Campeão dentro da Fonte Nova. Eu já gostaria de comentar que eu palpitei no Vitória. Você pode voltar aí no nosso vídeo que eu falei que o Vitória ia ser campeão. Jeanzinho, você acha que isso dá uma quebrada na perspectiva do Bahia pro resto do ano? Ô, meu rei, com certeza. Com certeza. O Bahia vem... Você sabe, rapidinho, antes de você falar, você sabe que os baianos odeiam que falem "ô meu rei", né? Porque eles não falam "ô meu rei". Eu não sou baiano. Eles não falam. A gente inventou na nossa cabeça que o baiano fala "ô meu rei", o baiano não fala, mas vai. Você me quebrou agora. Mas, não, pode seguir, fica à vontade. Eu acho que o Bahia tem feito jogos frustrantes, principalmente no segundo tempo, quando o time dá uma caída monstra. Foi um time que se reforçou muito para estar jogando da maneira que está jogando. O time tem Pauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre no meio de campo. Olha que meio de campo, cara. É um time que não pode jogar frouxo da forma que vem jogando. O Vitória jogou bem as duas partidas, jogou bem os outros clássicos, tá? Eu achei que foi o melhor em campo, assisti a partida, achei que o Vitória foi muito bem, e teve a expulsão ali que ajudou um pouco o Vitória. E outra questão, a gente estava falando sobre o Juventude e o Grêmio, questão de força, né, de ser aguerrido. Eu acho que o Vitória é esse time aguerrido, só que infelizmente, essa questão de raça, de vontade, ganha partidas, mas não faz diferença em campeonatos. Você consegue ter um time ali que, na força da vontade, eu acho que a força da vontade equilibra a qualidade técnica, para mim isso é um fato. Quanto mais o time mais focado, arrumado ali taticamente, com vontade, ele consegue equilibrar a falta de qualidade técnica, mas isso em algumas partidas, no máximo 2, com foco extremamente lá em cima. Mas no campeonato, o Bahia tem que ainda reforçar melhor o seu time, para poder não passar sufoco no Brasileirão. Cara, essa questão da raça, assim, eu vou falar um pouco da minha perspectiva para passar a bola também para você, Diogão. Eu acho que toda vez que um rival desponta financeiramente, e eu vou falar um pouco do que eu sinto, sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, mas automaticamente os clássicos ficam ainda mais com gostinho de guerra, sabe? Quando o seu time tem peças mais elevadas, né, tecnicamente, tá um cenário de um dinheiro legal, o rival tende a dar a vida. Eu sinto isso. É bom ser azarão. É bom ser o azarão. É o negócio do azarão. Tipo assim, beleza, os caras tem jogador, tem dinheiro, irmão, eu vou comer grama, mas eu vou ganhar essa partida. Eu sinto um pouco isso, e eu acho que é um pouco do que aconteceu com o Bahia nessa final. E o Vitória, óbvio, né, que teve raça, mas teve técnica. Lembrar que o Vitória virou uma partida que estava 2-0 para o Bahia no primeiro confronto. No último lance, o Vitória virou. Então, assim, teve inteligência emocional, teve raça e teve técnica também, não só raça. Mas, Diegão, eu queria saber de você se, assim como o Juventude, você espera que o Vitória também não faça um bom campeonato brasileiro. E já falando do Bahia, cara, você acha que o Rogério Ceni é o treinador que vai levar esse time do Bahia a um lugar melhor? Aí você tocou no ponto que eu ia falar, porque hoje eu tô meio corneteiro hoje, como vocês já perceberam, né? Nada, eu nem... Margurado. Nada. Não, que vamos... isso, cara. Eu tô te vendo modo Mauro César Pereira ativado. Eu tô te vendo tão feliz, cara. Vamos por partes. Primeiro, em relação ao Vitória. Cara, o Vitória tem um nível de investimento muito acima do próprio Juventude, por exemplo. Depois da parceria com a Fatal Model e tudo mais, o Vitória
por mais que o pessoal brinque por conta da parceria, é uma parceria que trouxe um recurso financeiro importante que ajudou o Vitória a montar um time, para mim, melhor que o do Juventude, por exemplo. Então, assim, acho que o Vitória não tem um time, um elenco forte para poder falar, vai brigar ali por um G6, vai brigar por uma Libertadores. Não acho, mas acho que ele tem chance sim de conseguir permanecer na Série A. Mas vai ser um time que vai brigar, mas acho que com mais chance do que o próprio Juventude, por exemplo, tá? Acho que, de novo, mesma coisa que a gente falou ali no próprio anterior, mas a gente pode falar várias vezes hoje, em clássico muita coisa se equilibra, atmosfera diferente, então o time consegue trazer ali uma atmosfera diferente e consegue equilibrar um jogo com uma equipe mais qualificada. Mas o grande ponto que eu falei, que eu tô corneteiro hoje, é exatamente que, para mim... Exatamente. O time do Bahia é um time que fez grandes investimentos. Então, cara, o Everton Ribeiro tem um dos 3 maiores salários do Brasil, se não me engano. Sim. É um grande jogador. Contratou o Caio Alexandre, que foi uma grana. Contratou o Jean Lucas, uma outra grana. Cara, o Estupiñán... Vitor Cuesta, o Estupiñán tá no banco, mas também não foi um jogador barato. Tá chegando mais o Igor, lateral, que era do lateral esquerdo, né, que era do Internacional, chega no meio do ano, tava no Augsburg, se não me engano. Trouxe o Arias para lateral direita, que também jogador que chegou na seleção colombiana, mas que não tenha jogado também, né? Mas é um time que teve muitas contratações, muitas delas com o aval e com a participação do Rogério Ceni nessa montagem, e que não tem correspondido para o Rogério Ceni chegar depois de um jogo e falar que não tem o time que ele gostaria e não tem o time que consiga poder manter o que ele vê de futebol com o time que ele tem. Ele deu essa declaração e fica a questão, né? Se o Vitória tem esse elenco também. Vitória vendeu a partida. Na verdade, ninguém tem o elenco, ninguém então. Tem, né? Porque acho que tirando o Flamengo, todos os elencos do Brasil vão ter algumas diferenças em relação ao time titular para o time. O próprio Flamengo vai ter uma queda, mas talvez em menor proporção. Exato, sim. Mas todo time vai ter uma diferença, e independente disso, o Rogério Ceni, ele, para mim, é mais um trabalho frustrante dele. Então, ele já teve um trabalho que foi frustrante no São Paulo. No Flamengo ele foi campeão, né? Mas acabou não permanecendo. Ele poderia ser melhor. Oi? Poderia ser melhor no Flamengo. Ele foi campeão, mas caiu na Libertadores, né? Nas oitavas, se eu não me engano. Foi ele? Acho que foi ele. E foi campeão brasileiro. Mas teve um trabalho frustrante no próprio Cruzeiro aqui também. E para mim o trabalho no Bahia é frustrante, porque foi muito difícil para ele se livrar do rebaixamento no último ano. E agora, com o elenco mais qualificado, ele não consegue fazer o time ganhar o Campeonato Baiano e está sofrendo ali com... Aí eu não estou nem falando do título em si, estou falando das apresentações do time. Então, diferente até do próprio Larcamón que a gente falou agora há pouco, não é um trabalho de 3 meses. Nós já estamos falando de um trabalho de mais tempo e que não vem dando resultado. E ali eu já vou, aí, como eu falei, é questão de corneta, já começa a ver se o Rogério Ceni, primeiro, se ele é o cara certo para o Bahia, e segundo, se pela figura dele como jogador, a gente não tinha uma expectativa muito grande dele como técnico, e o nome dele como jogador ainda segura ele como técnico. Porque pelos trabalhos que ele tem hoje como técnico, eu acho que se fosse um técnico de menos nome, já teria sido demitido do Bahia. E o que segura ele hoje no Bahia não é as qualidades dele como técnico, mas é a lembrança que a gente tem dele como jogador. E, de fato, foi um dos melhores goleiros que a gente teve no Brasil nesse século. Mas é muito diferente de você falar em questão de treinador. Então, assim, eu acho que... Eu acredito... Vai lá, termina aí. Eu acredito que são 2 pontos. Primeiro, acho que não está performando no Bahia. E segundo se a gente tem uma visão de que o Rogério é um grande técnico, e tirando o trabalho dele no Fortaleza, que foi um bom trabalho, depois eu não vi ele fazendo grandes trabalhos. Então, assim, se a gente não tem uma falsa sensação de que o Rogério é um grande técnico, e na verdade ele está mostrando que não é.
Cara, eu particularmente, assim, já bati nisso. Acho que o Rogério Ceni não vai ser o treinador que vai levar esse Bahia a outro lugar. Eu acho que o Bahia já tem peças suficientes para poder fazer um bom campeonato. Se você pegar, por exemplo, o que o Bragantino fez no ano passado, o Bahia tem um time muito mais qualificado do que o Bragantino no ano passado, e o futebol acho que nem se compara ali. Acho que o Bahia, com o que está fazendo hoje, não chegaria onde o Bragantino chegou, por exemplo. Não sei se é o caso do Grupo City, né, que é o grupo hoje que cuida do Bahia, aí atrás de um treinador tal qual o Pedro Caixinha, que talvez hoje eu já vejo o Bahia num cenário até economicamente muito melhor do que o Bragantino. Acho que o Bahia perdeu algumas oportunidades muito boas de mercado, assim como eu coloco aqui sempre. Acho que o Mastriani não ter ido para o Bahia foi um erro. Eu entendo que pode estar fora da política de compra do grupo. O próprio Carlinhos, que foi para o Flamengo, fez um excelente campeonato carioca. Eu acho também que poderia ser um jogador que poderia pintar e ajudar esse Bahia na fase ofensiva. Até o Matheus Padilha comentou aqui, comentando dessa parte do ataque do Bahia, ele colocou aqui, ó, o Bahia gastando um caminhão de dinheiro para jogar com o Tassiano de centroavante, que até outro dia era volante. Então, assim, tem a questão do Rogério, mas também acho que tem a questão que o elenco é mal equilibrado, apesar dele ser um bom elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Rogério vai ficar algumas rodadas do Brasileiro e cai já. Eu concordo com você que o que segura ele é o nome, tá? E eu queria saber de você, Janzinho, se você acha que também o Rogério Ceni tem vida curta no time do Bahia, e qual é a sua principal aposta aí para quem o Bahia pode sondar para poder fazer esse time andar como todo mundo esperou no início da temporada. Assim, o grande problema do Rogério Ceni é a teimosia. Eu acho que ele foi teimoso em todos os lugares onde ele passou. Ele não dá o braço a torcer. Eu acho que o problema hoje do Bahia é que o time não é competitivo. O time, ele tem lampejos assim de jogar bonito. É legal ver o Cauli jogando, o Everton Ribeiro jogando, o Jean Lucas jogando. Só que eu acho que ele perdeu a mão na questão de transformar o time competitivo primeiro. Então eu acho que o Rogério Ceni precisava tirar esses jogadores, por enquanto, do tabuleiro, tira o Jean Lucas do tabuleiro, bota um jogador que vai dar uma solidez defensiva melhor para ele, por exemplo. Tira o Everton Ribeiro do tabuleiro, bota um jogador que vai ir e vai voltar, por exemplo. Transforma em um time competitivo. E aí sim você vai botando as peças tecnicamente nos seus devidos lugares. Eu acho que ele quis botar todo mundo que chegou de uma vez. Todo mundo falava, cara, como é que vai ser o Cauli jogando com o Everton Ribeiro? Será que é o momento assim de começar os dois jogando? Onde os dois se encaixam melhor? Para mim, o Everton Ribeiro hoje em dia é um meio de campo, é um 10, não um ponta direita mais. Então, será que dá para jogar ele, Cauli, Jean Lucas? Será que o Jean Lucas não pode jogar de uma outra forma? Então, acho que tem tudo isso. Eu acho que o Rogério Ceni foi nessa, de botar os melhores para jogar e sem antes transformar o time em um time competitivo. Boa. É isso, perfeito. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer com o time do Bahia. Mais uma vez, vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai estar acompanhando. Fica aqui a nossa opinião e parabenizar o Vitória, o time da França, o campeão baiano, chamou a SAMU com muita raça e determinação e emplacou o hit do verão no Brasil.